Fala pessoal, dando sequência, vamos falar de operadores lógicos e de identidade. Operadores lógicos, em resumo, operadores lógicos em Python são as palavras not, and e or. Faz a comparação e retorna valores booleanos, true ou false. Booleanos, true ou false, por isso são chamados de operadores lógicos. Perfeito? Perfeito, até aqui bacana. Vamos agora demonstrar que são cada operadores. Começando pelo operador AND. Então vamos lá, vamos começar aqui. Ó. A é um ponto, A ponto, AND. Beleza? Beleza. Esse cara aqui, eu vou vir aqui, código, vou colocar ele aqui, Shift Enter. Beleza? O que eu fiz aqui? O que você fez? Fiz simples aqui, ó. Coloquei Markdown e dei um Shift Enter na célula. Ela não executa, ela apenas fica demarcado qual que é a informação. Não se preocupe em copiar, porque lembrando, eu vou deixar essas informações aí guardadas. O que acontece? Deixa eu já explicar para vocês. Nome de fontes como .py, eles não podem iniciar com número, tá pessoal? Só lembrando para vocês, como esse daqui é um arquivo do Jupyter Notebook, ele é um Jupyter Notebook do Jupyter, ele pode iniciar com número, perfeito? Mas quando você tiver um arquivo .py, um fonte de vocês, um programa de vocês .py, não coloque para iniciar com número. Sempre coloque para iniciar o nome do programa com letras, perfeito? E é sempre bom deixar tudo junto, assim elimina erros no programa, certo? Então, vamos começar aqui, Andy. Verifica duas declarações em torno deles se são true. Beleza? Beleza. Como é que a gente faz isso daqui? Vamos colocar true. Opa! True and true. True. Shift Enter. A resposta é true. Beleza? A resposta é true. Segundo exemplo. True and false. Shift Enter, a resposta é false. Beleza? Então, se você tiver um true e um false, a sua resposta é false. True and true é true. True and false é false. E false and false. A resposta é false, perfeito? Então até aqui tudo certinho. Vamos falar do OR. É um pouquinho chato essa parte, pessoal, mas a gente tem que entender ela. Por quê? Porque futuramente a gente vai fazer essas comparações, então é bom a gente entender como é que funciona. Retirei, Shift Enter, a gente vai falar de OR. O OR verifica se pelo menos uma das declarações são verdadeiras ou true, beleza? Beleza, ele vai verificar se uma das informações for verdadeira, o resultado vai ser true. Então, vamos começar. False or false. Shift Enter é falso, beleza? True or false. Shift Enter é true. Por quê? Porque o OR verifica se uma das informações dessas informações aqui onde ele está comparando é verdadeira. Se for verdadeiro, ele devolve um verdadeiro para você. A ordem dos fatores não altera o produto, igual matemática. False or true. Shift Enter é true. Beleza? Ele está procurando true. E por último, não menos importante, o not. Simplesmente o oposto de uma afirmação. Simplesmente o oposto de uma afirmação. Ou seja, not true, ele vai ser false. Perfeito? Então vamos lá. Not true, ele é o oposto da afirmação. O true seria a afirmação e eu estou falando que ele vai ser not. Not, então ele vai ser falso. Ele vai ser o oposto. Então ele vai virar falso. Perfeito? Até aqui tranquilo, certo? A ideia é mostrar que os operadores booleanos não são apenas aplicados a valores booleanos. Exemplo,
Vamos lá, vamos para um exemplo aqui. 3 maior, vamos usar o operador que 5. And 10 menor ou igual a 20. Qual que vai ser a resposta aqui? Opa, Shift Enter, deu espaço, não pode ter espaço. False. Por quê? Vamos lá, vamos desmembrar isso daqui. 3 é maior que 5, Shift Enter, é falso. Então, eu já tenho uma informação, eu tenho uma resposta. 10 é menor que 20, é true. E quando a gente coloca um false, que é a primeira resposta, and true, nós temos o false. Por quê? Aqui a gente tem aqui, ó, o false, o true and false, ele é falso. Ele é falso. Então, o false and true é falso também. Beleza? Então, o ideal é a gente utilizar desta forma esses operadores. Agora, se nós formos combinar todos os operadores, o and, or, not, se formos combinar todos os 3 operadores numa única expressão, existe uma lógica. Qual que é a lógica nesses operadores? Que igual é a lógica de matemática. Primeiro é a subtração, depois a divisão e depois primeiro é a multiplicação, divisão, soma e multiplicação, beleza? Então agora a gente vai fazer da seguinte forma. Qual que é o primeiro? O 1. O 1 aqui, ele é o not. O 2 aqui, ele é o... Opa! Vamos colocar num padrãozinho. Ele é o and. Beleza? E o 3... O 3 é o or. Esta daqui é a nossa ordem. É a ordem do Python. A ordem que ele segue para fazer os cálculos. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos fazer da seguinte forma. True and, beleza? Not true. First, até aqui tranquilo. Quem que ele vai fazer o primeiro cálculo? O primeiro, ele vai seguir da seguinte forma. Ele vai fazer o primeiro not, certo? Ele vai calcular o primeiro not e vai receber o valor do not e guardar. Ou seja, vai ser false. False com true and true, ele é o que? Ele é um false, beleza? Porque ele vai dar essa resposta aqui pra gente. Eu vou ter um false e um verdadeiro. Então, vamos ver aqui como é que ele vai dar. Ele vai dar falso. Ele deu falso. Beleza? Vamos fazer uma outra aqui. Uma outra expressão. False. Opa. Uma outra expressão. False. Or not. False or not true and false or not true and true. Qual que é a expressão que a gente vai receber aqui? Primeiro, ele vai fazer o not true, ele vai transformar em falso. O or, a segunda expressão vai ser o or, vamos colocar de outra cor aqui, diminuir a bolinha. A segunda expressão que ele vai fazer vai ser o que? Vai ser este daqui, beleza? E a terceira expressão que ele vai fazer vai ser o resultado and true, que vai ser esse daqui. Vai ser teoricamente falso. Vamos executar por partes aqui. Vamos executar por partes, como se fosse o programa executando. Eu vou executar esse completo. A gente enxergou que é falso. Então, vamos executar conforme o programa vai executar. É not true. Opa, not
true, ele vai ser o que? Ele vai ser false. Aí o segundo vai ser o false or false, ele vai ser false. E false and true, ele vai ser false, beleza? Esse daqui é a expressão para dar o false. Vamos executar uma outra expressão que é, eu vou colar aqui para ser meio mais rápido, true and not true or true, beleza? Vamos executar, vai dar true. Então vai ser not vai ser not true. Enter. Vai ser false or